Porque a instintividade ainda é maior curso de politicologia. É isso aqui é que o professor Valdo coloca na ortopensata dele. Eu achei interessante porque isso remete ao processo da inversão existencial. Século XXI. É, Esse, é. para mim, é o mais dramático dessa ortopensata. Vamos lá, Não vamos é? lá. Na Invexis, a pessoa, ela tenta ao máximo possível driblar essa instintividade, superar o soma, superar o porão consciencial. Tem aquela história que a gente estava debatendo no verbete do Felipe, aquele dia, da holorressomática, né? Dentro da política, é que essa instintividade, essas carências afetivas, intelectuais, sexuais, entre o processo do sexo, do subcérebro abdominal e até mesmo da própria alimentação, dessas necessidades fisiológicas, isso é muito utilizado como um instrumento para se fazer política, para se atingir maiorias, para se conquistar algum benefício político, né? Então, essa instintividade é o maior curso no sentido de que tantos políticos trabalham muito dentro da sua própria instintividade de poder, da questão da sexualidade. Tem o Holopensene, ele é muito promíscuo, como também isso acaba sendo um meio para o fazer político, né? E na Invex a gente tenta driblar isso, superar isso na juventude, né? Na conscienciologia a gente coloca o porão consciencial na adultidade caracteriza uma patologia, né? Isso tem que ficar claro, né? O porão consciencial tem a ver com essa instintividade, né, que a pessoa traz. Na Pensinologia, página 1, última linha. Como desenvolver um holopensene pessoal para político cosmoético? Boa pergunta. Boa pergunta. Convido aí você a estar presente no 5º encontro do Colégio Invisível da Parapolítica, que vai acontecer em Porto Alegre. Lá a gente vai debater um pouco mais sobre o que é essa parapolítica, a autopesquisa parapolítica, como desenvolver melhor essa mini peça. Convido o leitor também a estar presente nesse encontro e debater com a gente. Mais informações, fale comigo depois. Na Pensinologia, página 2, 4ª linha. Pode abordar a polarização enquanto característica da política utilizada enquanto forma de observação e análise de bolsões holopensênicos? A polarização, a gente fala muito de polarização dentro da política, porque a tendência é você simplificar o discurso ao máximo possível e gerar essa polarização. Sim, não, preto, branco, uma cor, outra cor. Por quê? Isso fica mais didático para você atingir o raciocínio da política, que ele não é qualitativo, ele é quantitativo. Então, essa polarização, né, que é uma característica da política, ela pode ser utilizada como uma forma de observar e analisar esses bolsões holopensênicos. Por quê? Lembra daquela história que eu estava falando, que o Mater Pensene, ele tende a atrair aquilo que é próximo do seu próprio Mater Pensene e repelir aquilo que está mais distante em termos de informação, de energia? Esses bolsões, eles também estão relacionados a isso. E a própria polarização, mesmo quando você facilita um discurso, mesmo quando você, nem facilita, quando você mastiga bem um discurso para deixar ele bem simples, a tendência é você chegar também no cerne da intenção daquilo, né? Então, observar o que está posto de polarização em termos políticos, é interessante a gente avaliar também a característica desses bolsões holopensênicos a partir dos seus Mater Pensenes também. Pelo menos é uma hipótese que eu coloco, e que lá, quando eu fiz essa análise dos partidos, dos diferentes partidos que tinham lá, foi bem interessante, porque analisava o discurso deles, né? O que cada um falava, as tônicas de campanha. Vocês fizeram isso, a gente fez aquilo, né? Até gerar uma polarização. Fulano assim, fulano assado, né? Cicrano assado.
essa polarização, ela diz muito sobre o processo de síntese, né? Então, ajuda na análise dos fatos. Agora, a última pergunta desse teletertuliano é praticamente embutido nessas daí, porque ó, na pensinologia, página 2, penúltima linha, como fazer a análise dos holopensenes grupais a partir do holopensene pessoal. É bem... É mais ou menos isso, né? Porque, assim, tanto na avaliação lucidométrica, mas quanto na análise de holopensene, né, é impossível a gente analisar uma realidade externa ou uma realidade grupal, interconsciencial, sem a gente ter uma noção clara, ou pelo menos um pouco mais clara, do nosso próprio holopensene, e saber que há uma influência recíproca entre o holopensene pessoal e o holopensene grupal, principalmente se essa consciência ela é uma liderança multidimensional, né? Então, a pensenidade, ações, atitudes dessa consciência, desse holopensene pessoal, até mesmo o processo de ectoplasmia, pode gerar uma repercussão no holopensene grupal a ponto de mudar algumas características do próprio grupo. Isso é até comum de se ver, pessoas que nem conhecem energia. E isso pode ser estendido para o materpensene também, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, seguir o nosso canal da Simvexis para receber muito mais conteúdo que a gente tem sobre juventude, planejamento de vida, parapsiquismo e por aí vai.